Por milhares de anos, o poderoso rio Eufrates desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da civilização humana. Ele testemunhou inúmeras histórias e forneceu sustento a civilizações que já não existem mais. No entanto, o outrora poderoso rio Eufrates misteriosamente desapareceu. À medida que suas águas recuam, um incrível tesouro de artefatos históricos é revelado. Escondidos sob o antigo leito do rio estão segredos esquecidos, estruturas antigas, símbolos misteriosos e relíquias de um tempo esquecido, tudo envolto em um ar de mistério. Mas quais segredos os cientistas descobriram agora no leito do rio Eufrates que estão causando repercussões na comunidade científica? Junte-se a nós enquanto desvendamos esses segredos e os muitos mistérios que cercaram esse rio icônico por séculos. O rio era como uma grande estrada aquática que levava e sustentava a vida em vários países, como Turquia, Síria, Iraque e até a Arábia Saudita. Quase toda a água do rio vem das terras altas do leste da Turquia, onde a neve derrete no final da primavera e no início do verão. A água começa lá nas montanhas e percorre todo o caminho até esses países. Quando a neve derrete, o rio fica tão cheio que inunda ao longo de seu percurso. É como uma imensa onda de água movendo-se pela terra. Isso acontece todos os anos, e as pessoas que vivem no Iraque aprenderam a depender disso. Elas têm vivido nessas áreas perto do rio por milhares de anos, e sabem que quando a inundação chega, é como um presente da natureza. A água é como uma linha de vida para eles, ajudando-os a cultivar alimentos e sustentar suas civilizações. Na verdade, o rio é como uma linha de vida para toda a região. Ele tem nutrido a terra por tanto tempo que se tornou uma importante veia no corpo da terra. É como se o rio tivesse dado vida às civilizações e depois testemunhado seu surgimento e queda. Ainda é possível encontrar vestígios dessas antigas civilizações na área, como peças de um quebra-cabeça que nos contam sobre as pessoas que viveram lá há muito tempo. No passado antigo, o Iraque era o único país na bacia do Eufrates com demandas significativas de água. O povo do Iraque entendia o quanto o rio era valioso, então construíram sistemas de irrigação inteligentes para aproveitar ao máximo seu poder. Esses sistemas funcionavam como mágica, transformando terras secas e vazias em campos exuberantes que sustentavam impérios poderosos. Os impérios eventualmente desapareceram, mas seus magníficos restos continuam cativando nossa imaginação até hoje. A relação do Iraque com o rio e o resto do mundo mudou com o passar do tempo. Tudo se transformou depois da Segunda Guerra Mundial, incluindo as necessidades de água do Iraque. A população cresceu, o clima mudou e mais água era necessária para atender às demandas. A construção de barragens nos anos 70 e 80 ajudou a controlar as enchentes e fornecer água para a agricultura. No entanto, isso também teve consequências negativas, como a interrupção do fluxo natural do rio, a redução da quantidade de sedimentos e a alteração dos ecossistemas. Infelizmente, o futuro do rio Eufrates é incerto. As mudanças climáticas, o aumento das demandas de água e os conflitos na região ameaçam ainda mais a saúde e a vitalidade do rio. É crucial que os governos e as comunidades locais trabalhem juntos para proteger e preservar esse tesouro histórico antes que seja tarde demais. O rio Eufrates é um testemunho vivo da rica herança da humanidade e um lembrete de nossa responsabilidade de cuidar do mundo natural que nos rodeia. Compreendendo a importância do rio Eufrates para a região, os cientistas têm realizado pesquisas extensas para desvendar os segredos ocultos sob seu leito. À medida que as águas recuam, são revelados artefatos históricos fascinantes que contam histórias de civilizações antigas. Essas descobertas têm despertado um grande interesse na comunidade científica e estão gerando repercussões significativas. Muitos segredos intrigantes foram descobertos nas profundezas do rio. Estruturas antigas, como templos, palácios e cidades, emergiram das águas, revelando os vestígios de civilizações há muito perdidas. Esses achados arqueológicos oferecem um vislumbre das culturas antigas que prosperaram às margens do Eufrates, desde a Mesopotâmia até o Império Romano e além. Além das estruturas, símbolos misteriosos também foram encontrados, gravados em pedras e em objetos antigos.
Esses símbolos desafiam os especialistas a decifrá-los e entender seu significado. Eles podem fornecer pistas sobre a linguagem, a religião e os costumes das civilizações antigas que habitaram a região. Outras relíquias preciosas também emergiram das profundezas do rio. Artefatos como moedas, joias, estátuas e utensílios do cotidiano oferecem um vislumbre da vida diária dessas antigas sociedades. Cada objeto é uma peça do quebra-cabeça histórico que está sendo montado gradualmente. As descobertas no leito do rio Eufrates são uma janela para o passado, permitindo-nos compreender melhor a trajetória da humanidade e a evolução das civilizações. Elas também nos lembram da importância de preservar nosso patrimônio histórico e cultural. À medida que mais segredos são revelados, espera-se que essas descobertas arqueológicas continuem a enriquecer nosso conhecimento sobre a história da região e a conexão entre as antigas civilizações e o poderoso rio que as sustentou. Portanto, mergulhe nessa jornada fascinante enquanto desvendamos os segredos do rio Eufrates e nos maravilhamos com a herança única que ele deixou para trás. À medida que os arqueólogos mergulham mais fundo nas águas do rio Eufrates, eles continuam a encontrar evidências surpreendentes de antigas rotas comerciais que atravessavam a região. O Eufrates era uma importante via fluvial para o comércio e o transporte de mercadorias, conectando diferentes culturas e promovendo o intercâmbio de ideias e tecnologias. As escavações revelaram rotas comerciais antigas, com restos de embarcações, como barcaças de carga e navios mercantes, que foram preservados nas águas lamacentas do rio. Essas descobertas estão ajudando os especialistas a reconstruir o comércio e as conexões econômicas entre as civilizações antigas que dependiam do Eufrates para seu desenvolvimento. Além disso, os pesquisadores também encontraram evidências da prática da irrigação ao longo das margens do Eufrates. Canais e sistemas de drenagem elaborados foram descobertos, indicando o uso avançado da água para a agricultura nas antigas civilizações que prosperaram nessa região fértil. As descobertas no rio Eufrates têm um impacto significativo no nosso entendimento da história e da cultura da região. Elas nos permitem traçar a evolução das sociedades antigas e compreender como a vida se desenrolava ao longo das margens desse rio majestoso. À medida que mais pesquisas são realizadas, a esperança é que novas descobertas continuem a emergir, revelando segredos adicionais sobre as civilizações antigas e a importância do rio Eufrates na história da humanidade. A exploração do leito do rio está apenas começando, e o futuro reserva ainda mais conhecimento e revelações fascinantes. Além das descobertas arqueológicas, o rio Eufrates também desempenhou um papel importante na mitologia e na cultura da região. Na antiga Mesopotâmia, o rio era reverenciado como uma divindade e considerado sagrado. Era conhecido como a água da vida e considerado vital para a fertilidade da terra e o sustento das comunidades que viviam ao longo de suas margens. O Eufrates também foi mencionado em várias passagens bíblicas, como no relato do Jardim do Éden, onde é descrito como um dos 4 rios que fluíam para fora do paraíso. Além disso, na tradição islâmica, o rio é associado ao paraíso e é mencionado no Alcorão. Infelizmente, ao longo dos anos, o rio Eufrates tem enfrentado desafios significativos, como a poluição, a escassez de água e a construção de barragens. Esses problemas afetaram o ecossistema do rio, bem como as comunidades que dependem dele para sobreviver. No entanto, esforços estão sendo feitos para preservar e proteger o rio Eufrates. Projetos de conservação, gestão da água e conscientização estão sendo implementados para garantir a sustentabilidade do rio e sua importância para gerações futuras. O rio Eufrates é verdadeiramente uma riqueza histórica e cultural, além de ser um recurso vital para a região. Através de pesquisas contínuas e esforços de preservação, esperamos que seu legado continue a ser explorado e apreciado. Inscreva-se agora mesmo e faça parte do nosso canal. Deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Juntos vamos mergulhar em conteúdos incríveis e enriquecedores. Venha fazer parte dessa comunidade apaixonada pelo conhecimento.